Mais problemas para o nosso Botafogo. O texto foi desmentido por a própria Eagle. Tem muita informação para trazer para vocês. Vamos falar sobre reforço também, que o Botafogo fez contato. Pode ser um possível reforço para 2026 que viria para elevar o time. Pique Luiz Henrique. Tá, galera? Mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like, compartilhar. E sobre essas e outras informações eu vou falar logo após a matéria. Então, por favor, acompanhe e eu já volto com vocês. Ó, domingo tem clássico no Maracanã, Botafogo e Fluminense, 3h30 começa o Bora Pro Jogo, com o Minha Joia, e às 4 a bola rola, Botafogo inclusive tá cheio de desfalques, não tá sendo um ano fácil para o Botafogo, Ana Flávia Nunes é que tá por dentro de todos eles, vai passar agora pra gente a situação do Fogão para esse clássico. Tudo bem, Ana Flávia? E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. De novo, o técnico David Ancelotti, o Ancelotinho, vai ter que lidar então com desfalques e agora ele não vai poder contar com a dupla de zaga titular do Botafogo. O Alexander Barbosa está suspenso porque recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, que também está suspenso é o Caio Pantaleão porque foi expulso depois do jogo, né? Depois do apito final, ele recebeu o segundo amarelo por reclamação, consequentemente foi expulso. E aí, quem deve estrear, então, quem pode estrear no Botafogo é o zagueiro Gabriel Bahia, que foi recém-contratado. A outra vaga na zaga deve ficar com o David Ricardo. Agora, quem é dúvida para o clássico é o lateral esquerdo, o Alex Telles, porque ele saiu do jogo contra o Grêmio machucado, vai ser reavaliado pelo departamento médico do Botafogo. As outras dúvidas são o Savarino, Joaquim Correia, que não participaram da última partida por causa de lesões musculares, e também o volante Alan, porque ele foi liberado do último jogo por questões particulares. A boa notícia é que 3 jogadores voltam então de suspensão: Santi Rodrigues, Marçal e também o Cris Ramos. Escobar. Ana Flávia, repórter que não falha, um grande abraço pra você. Cheio de problema o Botafogo. E fez uma baita de uma partida. Léo Link mostrando pro John Textor. E assim, tô falando de uma forma carinhosa, não é de afronta. Que tem que trazer o goleiro, mas pode olhar com carinho também para quem tem em casa. E aí eu fiz questão de pegar nome e sobrenome. Eu conheço, mas não sabia o sobrenome. Do Marcelo Grimaldi e do Ricardo Herrera, os 2 treinadores do goleiro do Botafogo. Porque quando a gente vê o goleiro evoluir em uma temporada assim, principalmente quem não joga, é porque o trabalho é bem feito. E principalmente além do trabalho, Fernando, a coisa do psicológico. Irmão, esteja pronto. Irmão, esteja pronto. Porque senão acontece o que aconteceu no Flamengo lá atrás. Precisa do GV entrar, entrega, prejudica o time. Os do Botafogo, quem entra vai muito bem, então parabéns pra rapaziada. Léo Link, tá bem demais, moleque. Mantém o trabalho. Infelizmente o Neto teve uma lesão grave e tá contigo, filho. Para qualquer pretensão que o Botafogo tenha, tá contigo. Eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo já confia muito e fica um pedido. De verdade. Torcedor do Botafogo, eu sei que vocês estão chateados com um monte de coisa, mas o moleque também não é máquina. Eventualmente vai dar um mole, vai falhar, como o Perry fez, como o John fez, como o Jefferson fez, como o Manga lá atrás fez. Pelo amor de Deus, não é para fritar o moleque. É hora de dar força, porque vocês têm um baita de um goleiro dentro de casa. Então daqui a pouco vai pro Nottingham Forest, vai não sei pra onde, aí vão reclamar, chamar de mercenário, não sei o que lá. Desabafei, tô bem leve. E ele não vai ficar muito tempo aqui. Eu também acho que não. E eu acho que ele tem passaporte, eu acho que ele tem. E nosso tio Valdemar ia ficar chateado com o Matheus Martins, né? Por quê? Fala, Fernandão. Porque o cara que está defendendo, pode ser ele atacante ou zagueiro, ele não pode virar. Principalmente saltando. Virar o popô, né? Virar o corpo. Primeiro, que se a bola não bate na mão dele, é passar no meio da barreira. E podia ter problemas, como o gol aconteceu, bater na mão de outro jogador. Tá de frente, se ele salta de frente, se protegendo, ele consegue rebater a bola até de cabeça. Acabou dando a oportunidade da bola bater na mão e o pênalti acontecer. É muito claro o movimento do braço dele. Claro, não, e que fique de aprendizado, não só para ele, mas para todos os outros. Nossa! Boa pergunta. Porque eu não tinha visto essa imagem. Eu não vi essa imagem também. E eu olhei muitas vezes. E nem na imagem do jogo passou essa imagem. Da transmissão. Da transmissão, né? Não passou essa imagem. Essa imagem é do VAR mesmo. Porque o Fernandão falou ontem, isso não é pênalti em lugar nenhum. Aí eu comecei a rever. Eu nem tinha visto esse lance. E não só joga em casa, o Conrado, o senhor tem olhos de lince? Eu acho que ele falou que viu esse lance, se eu não estou enganado. Ah, deve ter visto, né? Mas eu cheguei para fazer. Eu falei, cara, ainda falei, a arbitragem tá de brincadeira, isso foi um erro crasso. E aí ele veio com essa opinião e realmente faz bastante sentido. No outro ângulo já dava para ver que a mãozinha aqui tinha sido atingida pela bola. Então já gerava dúvida. Olha só, aí esse lance... essa coisa de braço pra trás, que o Valdemar também ficava chateado. Ele tá assim, quando bate, ele pula. Quando pula, naturalmente o braço... Tu vai abrir. Você pular assim, o Davi aí Luiz pega sem querer. Fazia uma parada que era interessante. Ele só invertia, ele só botava a mão pra frente. Faz sentido. No documento? Você acaba protegendo o documento e a tua mão tá colada ao corpo. Tá bom, e se for o Alexander Barbosa, protege como?
Pô, cara, tem aqueles, tem aqueles protetores da NFL, tá ligado? Aqueles da NFL. Pode usar aquele também, se ele quiser. Aí é com ele, mas... Porque aqui você tá segurando uma na outra, você tá vendo o que tá acontecendo. Sim. Ó, Quando você tocar na tua mão, vai Você bater tá no corpo. preso Bateria, aqui, cara. Alexandre Barbosa na parede, vai proteger o documento. Escudo do choque. Ou seja, todos nós concordamos que foi pênalti, né? Não, É, muito essa imagem aí pênalti. me Não, Ou derrubou. seja, muito pênalti. obrigado de nada aos senhores, tá? Tu deu uma sorte do caramba. É, sorte não. Menos- Isso aí é entendimento. Tu deu uma sorte do caramba. Menos Tamo junto, Conrado. Quem tá Valeu, tentando- Conrado. Quem Obrigado, tá tá? tentando dar sorte. É isso, exatamente. quem dá a mão da sorte. Davidinho. O que fala de o manhã clube, essa aí. coincido com eles. Acho que não temos um lance conclusivo. Então é uma interpretação de um lance onde em nenhum momento a gente vê a bola tocar a mão do jogador. Acho que não pode ser uma interpretação nesse caso. Tem que ser claro, porque o VAR tem que ver um erro claro do árbitro. E nesse caso não tem erro claro, não tem um lance conclusivo. Acho que se não temos lances conclusivos, não podemos interpretar que é penalti, porque ninguém vê, ninguém sabe. Ó, João ficou bolado, tá? Bota na tela aí pra mim, Vini Show. Ó, John botou shameful, vergonhoso. Nós, que ele agora é brazuca, né? Recusamos evoluir. Rapidinho, querem dar opinião sobre Com isso? certeza ele não viu esse outro ângulo, ou então ele tá querendo brigar com a imagem. Simples. Fernando Santos. John, o seu crédito tá um pouco abalado pra você reclamar de alguma coisa. Não no banco, na vida, porque no banco ele isso não aí, acaba nunca. com relação às declarações no futebol. Mas depois ele vai ver a imagem e vai ficar calado. Há quem diga que na rede social ele está um leão, mas onde ele deveria estar, ele está um gatinho. Não, cara. Aí aqui. Como diz o Anselmo Paiva, que ele se intitula agora o Gatinho Predador. Você lembra do filme do desenho do He-Man? A Tila virava a She-Ra, Isso. o Adam virava o He-Man e o Pacato virava o Gato Guerreiro. Lembra? Bom, não é querendo desanimar ninguém, mas devido às coisas que já vem acontecendo com o nosso Botafogo e as coisas vão surgindo, vai saindo um problema atrás do outro. Mas olha só, o John Textor ele se aproximou de Christopher Marlon, mas acordo com a Eagle pelo controle da SAF do Botafogo segue longe. Então, sim, não é sobre isso que eu queria falar exatamente, mas tem de acordo, porque a Eagle se pronunciou e falou que o Textor mentiu a fim de ganhar tempo e distrair. Ou seja, o Textor tá mentindo para a torcida do Botafogo, pelo menos é o que é pronunciado. Já vou falar também sobre o reforço, tá, galera? Mas por favor, antes, cara, assista a matéria, porque você é botafoguense, você tem necessidade de saber disso, você precisa saber, mas a torcida precisa cobrar. E esse rapaz que você tá vendo na imagem, o John Textor, esse rapaz aqui, que se chama João Paulo Magalhães, cara, ele vive bajulando o Textor, velho. Já falei em outro vídeo sobre isso e teve pessoas que até criticaram sobre isso, mas, cara, se continuar da forma que tá, pode ser que o Botafogo venha a ficar pior do que já estava anteriormente da SAF. Então, coisa que isso não deve acontecer. Não sabemos como o Botafogo pode ser punido, como pode ser prejudicado, mas tem algo muito grande por trás disso aí. Então, ó, pra deixar claro pra vocês, olha só, a Eagle negou o fim de briga com o John Textor e alega que a SAF do Botafogo tenta confundir e distrair. Tá, galera? Então a Eagle se pronunciou. Então, assim, das duas umas, o Textor mentiu ou a Eagle tá mentindo. Então, quem estaria mentindo nesse negócio aí? Acredito que seja o Textor. O Textor já mentiu, não foi uma, nem duas, nem três vezes. E agora tenta ganhar tempo, assim como eles falam aqui, ó. Vou ler aqui pra vocês. Não acabou a briga dos acionistas pelo Botafogo. A Eagle Holdings protocolou petição na justiça no último dia 19 de setembro, discordando de John Textor, que havia afirmado que a confusão estava no fim. A informação é do próprio GE. Tá, galera? É do próprio GE. A alegação da Eagle é que os recentes atos unilaterais da SAF do Botafogo não bastam, acusando-a de tentar distrair e confundir com o suposto objetivo de ganhar tempo. Assim, poderia ter novos atos societários sem ausência da Eagle Bídico e do diretor Christopher Marlon, que eu acabei de falar para vocês, o qual a empresa exige que tenha poder no processo de decisão do clube alvinegro. Bom, vou ser bem sincero a vocês. Se tem a briga porque tem lucro, porque tem dinheiro envolvido ali, tem coisas que eles podem ganhar muita grana. Se fosse algo que só fosse trazer prejuízo, não teria essa briga. Mas a minha dúvida o problema é por que o Textor deixou chegar a esse nível? Por que o Textor não agiu de forma correta? Por que o Textor insistiu em cuidar do Lyon e prejudicar o Botafogo? Então, bom, deu títulos ao Botafogo, legal. Mas eu vou ser bem sincero a vocês, velho. Os títulos não... Tá ligado? Tipo, não me entra
dizer assim que o Textor salvou o Botafogo, pelo menos não ainda. Eu sei que tem muita gente que discorda, mas não ainda. A impressão que dá é que o Textor fez isso aí pensando no próprio bolso em lucrar muito mais com o Lyon. Ele pegou alguns jogadores para passar no Botafogo, para daí mandar pro Lyon, né? Já que o Lyon tava quebrado, sabe, galera? Ele fez uma jogada ali onde o Botafogo conseguiria segurar a barra pro Lyon. Então, dessa forma, ele só prejudicou o Botafogo. E o que mais me intriga é a capacidade do cara fazer isso, ficar mentindo para a torcida, ficar jogando, querendo ganhar tempo. Agora tem aquela questão, se eu comprei é meu. Se o Textor comprou com o próprio dinheiro e tal, tem que ser dele. Mas o que acontece é bem diferente. O Textor ele mexe com o dinheiro dos outros, não mexe nele. E a impressão que dá, pelo menos é o que estão falando por aí, é que o Textor vendeu a maioria dos jogadores de Botafogo as melhores ações, estou falando dos jogadores, já com medo dessa discussão aí. E o dinheiro ele embolsou tudo. Ele fez o que devia fazer para se limpar de dívidas com outras pessoas, como foi com o Marinaccio, com medo de perder o controle. E se ele perde o controle, ele já teria pelo menos tirado o lucro e as dívidas ele teria pago ali. Infelizmente. Então, assim, essa discussão tá longe de acabar e o Botafogo pode pagar por isso durante anos, sabe, gente? Pode ser que no ano que vem temos um elenco bem inferior desse ano agora. Não sabemos. O Botafogo só tem caixa até outubro, como eu já falei aqui em outro vídeo, como já foi noticiado. Só tem caixa até outubro. E para onde foi tanto dinheiro? Então é por isso que eu tô falando sobre essas coisas. Onde foi tanto dinheiro que o Botafogo arrecadou? Títulos e vendas desse ano. Cadê os títulos do título do ano passado e as vendas desse ano? Mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais. Onde foi, para onde foi esse dinheiro, né? Já que o clube só tem caixa até outubro. Infelizmente está acontecendo isso. Outra informação em primeira mão, o TT ele revelou a procura do Botafogo e outros clubes do Brasil. Foi até agora nessa janela. Então, galera, ele também falou, eu vi a matéria, tá? E ele falou também que quer voltar ao Brasil para cumprir, para jogar, para fazer o que tem que fazer aqui. E galera, esse atleta aqui, ele viria para elevar o nível do nosso Botafogo, porém não dá para colocar uma andorinha para fazer verão. Tem que ter um bom elenco. Eu acho que assim, pelo futebol que o TT joga, pelo futebol que o TT apresenta, ele só viria para o Botafogo se ele visse que tem realmente um elenco que seria competitivo, porque fora isso ele vai ficar lá na Grécia, cara. Ou então, por exemplo, como ele revelou que teve outros clubes que procurou, como o Flamengo, entre outros clubes, Fluminense, Cruzeiro. Você acha o quê? Que ele, na atual situação do Botafogo, ele preferiria o Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense? Então, assim, se tem dois clubes que, se for pensar na lógica para esse ano, ele não viria nessa janela, era o Botafogo. Porque lembra do Telles do ano passado? O Telles falou que veio para o Botafogo justamente por como podemos dizer, a chance de brigar por coisas grandes. Ele na carreira sempre brigou por títulos. Então foi por isso que ele escolheu o Botafogo. Ele tem recebido até proposta do Grêmio. Então é o que pode acontecer com o TT, cara. Botafogo, para trazer o TT em 2026, vai ter que montar um bom elenco, dar um bom elenco para a torcida aí, encher os estádios, para ter gosto de fazer aquela festa, para que o cara venha e dizer assim, não, cara, eu vou brigar para ser ídolo aqui. Eu vou brigar por todos os títulos, sabe? Então, o Botafogo esse ano, cara, foi uma negação só na questão de planejamento. E eu volto a dizer, o Textor fez alguma coisa com esse dinheiro. Não tá limpo, não me entra o cara arrecada tanto dinheiro e não ter caixa para depois de outubro desse ano. Não tem como. A compra do Danilo foi, cara, é algo surreal, sabe por quê? Porque fala que foi 146 milhões a maior compra da história do clube, porém estão dizendo que foi abate de dívidas, velho. Olha isso, lembre, foi Jair, foi Igor Jesus, foi John, todos pro clube que o Danilo veio, do clube que o Danilo veio, né? Infelizmente, tá, galera? Então, algumas informações que vocês precisavam saber, eu precisava atualizar vocês. Então, por favor, você que é botafoguense, deixa o like, compartilha, se inscreva, vou estar sempre informando vocês da melhor maneira, da melhor forma, tá, galera? Que Deus abençoe você que chegou até aqui. Encontro vocês aqui no próximo. Tamo junto. E é nóis.